Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. O caso do ordenado de Hélder Rosalino. Esta mesma lógica permite, por isso, que o que é trabalho equivalente, chamadas tarefas horizontais iguais para todos, se concentrem com ganhos de eficiência, com capacidade, com tecnologia, sofisticação em entidades comuns. A Secretaria-Geral do Governo para os gabinetes do Governo é a SPAP para a Administração Pública. No final de junho de 2024, na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Conselho de Ministros, Leitão Amaro elogiava a estratégia do próprio Governo de concentrar serviços e cortar encargos dirigentes. A Secretaria-Geral do Governo é citada como um dos bons exemplos de um novo organismo que vai permitir concentrar o trabalho de vários. O que o Ministro da Presidência não antecipava no verão era a polémica que estalou no final deste ano. Mais do que um nome, Hélder Rosalino, que foi a escolha inicial para ocupar o cargo, mais do que o nome, estava o problema do ordenado, cerca de 16 mil euros, e ainda alterações na legislação feitas, aparentemente, à medida da situação. Hélder Rosalino acabou por desistir perante tanta polémica, e é sobre tudo isto que vou conversar com a jornalista da secção de Economia do Observador, Beatriz Ferreira. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, a última do ano, de terça-feira, 31 de dezembro. Bem-vinda, Beatriz. Olá, Ricardo. Quem é Hélder Rosalino? Hélder Rosalino tem 56 anos, é formado em gestão pelo ISCTE, tem uma pós-graduação em fiscalidade, é quadro do Banco de Portugal desde 1994, onde ocupou várias posições de diretor e de 2014 até setembro deste ano foi mesmo administrador do banco. Antes disso, entre 2011 e 2013, foi secretário de Estado da Administração Pública, durante o complicado período de intervenção da Troika. Para dar alguns exemplos, foi com Hélder Rosalino como secretário de Estado que a função pública passou para as 40 horas semanais. Depois António Costa voltaria para as 35 horas, mas Hélder Rosalino teve algumas derrotas, nomeadamente impostas pelo Tribunal Constitucional. Exatamente. Uma delas foi a medida que impunha um corte de 10% nas pensões dos funcionários públicos acima dos 600 euros, que chegou a ser aprovada, este corte chegou a ser aprovado pelo Governo, mas foi travado pelo Tribunal Constitucional. No currículo tem ainda a criação da CRESAP, uma entidade que foi criada para trazer maior transparência, pelo menos com esse objetivo, trazer maior transparência às nomeações na administração pública. E depois de sair do Governo, voltou para o Banco de Portugal. E foi fazer o quê para o Banco de Portugal? Assumiu no início de 2014 o cargo de diretor do Departamento de Emissão e Tesouraria, mas foi por pouco tempo. Nesse ano foi nomeado para a administração, onde fez 2 mandatos. No segundo mandato, que terminou em setembro deste ano, tinha, por exemplo, o pelouro dos sistemas de pagamento, emissão monetária, contabilidade, controlo, entre outros. Entretanto, a partir de setembro, deixou de ser administrador, mas ficou na instituição como consultor da administração, onde tem um salário inferior ao de administrador. E este novo cargo agora de secretário-geral do Governo
A pessoa que ocupa este cargo vai fazer o quê? Quais são as tarefas? Bem, é uma nova função deste governo que resulta da reforma da administração pública, que é uma reforma que ficou estabelecida no âmbito das metas e dos objetivos que Portugal tem de cumprir para receber o dinheiro do Plano de Recuperação e Resiliência, o famoso PRR. Esta reforma do Estado começou a ser planeada e delineada pelo anterior governo, de António Costa, mas já foi posta em prática pelo atual. E o atual governo fez algumas alterações e até foi um pouco mais longe. E vai também centralizar os estudos, o planeamento, a avaliação das políticas públicas, e terá também uma pasta pesada, que é a de definir a formação para os trabalhadores públicos e o processamento das remunerações do pessoal. Há aqui uma lógica de poupança de recursos, e para termos uma ideia, em julho, quando o Governo apresentou estas alterações, disse que iriam cessar funções os dirigentes de 16 entidades, e estimava que em termos líquidos houvesse uma redução de 80 cargos dirigentes. Obviamente que terá de ter ajudantes. Quantos ajudantes terá este novo secretário-geral do Governo? Sim, terá toda uma estrutura, são 6 adjuntos e 9 diretores de serviço. Já voltamos à conversa com Beatriz Ferreira, jornalista da secção de Economia do Observador. Na segunda parte, o que diz a lei e terá sido a lei alterada à medida de Hélder Rosalino? O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com a jornalista Beatriz Ferreira, da secção de Economia do Observador. Beatriz, qual é o vencimento previsto para a função de secretário-geral do Governo? Que é um ponto importante nesta história. E é aqui que está a polémica dos últimos dias. Isto porque, de acordo com o diploma que foi publicado em julho pelo atual Governo, o secretário-geral deveria ficar a ganhar cerca de, fazendo as contas, seria à volta de 6 mil euros por mês, brutos. Só que o Governo, agora em dezembro, e sem o anunciar, determinou num decreto-lei que afinal o secretário-geral poderia ficar a ganhar o salário que tinha no lugar de origem, portanto neste caso no Banco de Portugal, e sem o limite do salário do primeiro-ministro, que é o limite que consta no Estatuto do Pessoal Dirigente, e o secretário-geral é considerado um alto dirigente da administração pública. Porque Hélder Rosalino ganharia muito mais no Banco de Portugal. Portanto, se tivesse mudado, poderia perder dinheiro, não é? Portanto, se tivesse optado pela remuneração de origem, se optasse eventualmente pela remuneração de origem, poderia ganhar quase 16 mil euros, porque este foi o vencimento enquanto administrador, e ele foi administrador até setembro deste ano. Depois passou às funções de consultor da administração, mas esse ordenado não é conhecido. O que sabemos é que normalmente equivale ao que recebia antes de ser administrador, e ele era diretor de departamento, mas esse salário também não é público. Porque tu já deixaste aí uma ponta deste novelo, porque isto é importante e é central em toda esta questão, porque temos a ideia
de que ninguém no Estado pode ganhar mais do que o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro que ganha menos do que o Presidente. Afinal de contas, o que é que diz a lei sobre isto? Bom, nós identificamos, com a ajuda de juristas, duas leis sobre o assunto. Uma é de 2005, que estabelece o estatuto remuneratório dos altos dirigentes da administração pública e que estabelece como limite o salário do Primeiro-Ministro. O decreto-lei novo, que foi publicado agora a 26 de dezembro e que está a causar polémica e que está a ser até apelidado como tendo sido feito à medida de Hélder Rosalino, retira esse limite do salário do Primeiro-Ministro, portanto afasta-o, mas há uma lei de 1988 que coloca um outro limite. E esse limite não é afastado pelo polémico decreto-lei, que aliás nem sequer refere a esta lei de 1978. Mas esta lei prevê como limite que um dirigente não pode ganhar mais do que 75% da soma do vencimento mais abono mensal de deslocações do Presidente da República. E esta formulação coloca o limite num patamar superior ao que seria o salário do Primeiro-Ministro e, portanto, seria à volta de 8, 9 mil euros brutos, portanto, mas, portanto, abaixo dos tais 15 mil euros. Nós procurámos saber qual é que era a posição do Governo em relação a esta lei de 1988, mas não obtivemos resposta. Outra questão que também levantou polémica era quem é que, afinal, iria pagar o salário de Hélder Rosalino, que já não vai para secretário-geral do Governo. Era o Governo? Era o Banco de Portugal? Quem é que pagava a conta? Bom, é outra pergunta interessante. O Banco de Portugal veio dizer em comunicado que o que pagasse tinha de ser ressarcido, nomeadamente as contribuições sociais sobre o salário de Hélder Rosalino. Isto porque o Banco de Portugal tem regras mais restritivas do que outras entidades, uma vez que, como entidade monetária, tem de respeitar as regras do Eurosistema e, portanto, não podia pagar o salário de uma pessoa que não está no Banco de Portugal. O que muitas vezes acontece é que, por uma questão de facilidade burocrática, o Banco de Portugal paga e depois é ressarcido desse valor. E provavelmente seria isso que iria acontecer. E Beatriz, no final desta história e perante a polémica, Hélder Rosalino acaba por desistir e já não vai ser o secretário-geral do Governo. Sim, foi uma polémica que não durou muito tempo. Em comunicado, o gabinete do Primeiro-Ministro disse esta segunda-feira que Hélder Rosalino informou o Governo da indisponibilidade para assumir o cargo, onde iria iniciar funções a 1 de janeiro. O comunicado do Governo diz que a recusa do Banco de Portugal de continuar a pagar o salário de origem de Rosalino não impedia a poupança de recursos públicos, mas criou, e cito, uma complexidade indesejável. O Governo vai designar um outro nome para secretário-geral e o Banco de Portugal vai continuar a pagar o salário de Hélder Rosalino, que está neste momento nas funções de consultor da administração. E estamos a gravar esta conversa ao final do dia de segunda-feira, já à noite de segunda-feira. Portanto, se surgir um outro nome, entretanto, indicado pelo Governo esta terça-feira, já não será possível ter esse nome nesta conversa que estamos a gravar. Obrigado, Beatriz. Obrigada, Ricardo. E bom ano para ti. Bom ano, obrigada. E para os nossos ouvintes também, claro. Beatriz Ferreira é jornalista da secção de Economia do Observador. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Pedro Oliveira, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom ano e até quinta-feira. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.